Pastor, a primeira pergunta de uma irmã que não quis se identificar diz assim: por que no Antigo Testamento não havia expulsão de demônios? Queremos dizer à nossa irmã que não havia expulsão de demônios na frequência que ocorreu dentro do Novo Testamento. Isso é uma verdade, mas não podemos dizer que não havia expulsão de demônios. Por exemplo, nós encontramos no primeiro livro de Samuel, 16, 14 a 16, o rei Saul oprimido por um espírito maligno. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Mais uma pergunta, pastor, vem de Lucas. Ele diz assim: estudiosos dizem que não existe inferno, que quem for condenado no juízo final será aniquilado. Isso é certo, pastor? Aqui eu quero dizer ao Lucas que ele usou uma expressão, os estudiosos, eu quero dizer os heréticos. Vou repetir, os heréticos dizem que não existe inferno. E existe um líder religioso chamado Charles Taze Russell, que ele conta, veja bem, usando palavras dele, que ele estava num debate com um ateu e ele confessa que foi derrotado nesse debate. Ele então partiu para uma pesquisa sobre o assunto da existência do castigo eterno, buscando informações nas religiões existentes. Não encontrou nada que o satisfizesse, então o que fez ele? Passou a examinar a Bíblia, porém adotando o ponto de vista do cético, que é um incrédulo, que é o ateu. Ora, meu prezado ouvinte, a pessoa tem adredemente antes uma ideia formulada e procura na Bíblia apoio para essa ideia, é o que dizem os entendidos, isso é exegese, procurar tirar da Bíblia algo que venha a apoiar seu modo de pensar. Quando a palavra exegese é tirar do texto o que ele realmente ensina. Então nós temos duas passagens, para não prolongarmos muito a exposição. Nós temos a passagem de Apocalipse 19, versículo 20, falando de dois personagens. Um é caracterizado pelo título de besta ou anticristo, e o seu auxiliar, que é chamado o falso profeta. Dois homens que se intitulam grandes figuras, que armam uma guerra contra o Jesus Cristo, são derrotados e vivos, veja bem o que diz o texto que vai ser lido, eles são lançados no lago de fogo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Muito bem, você lendo a continuidade do versículo no capítulo 20, vamos encontrar que o diabo é lançado no poço do abismo e passa 1000 anos nesse lugar. Vou repetir, capítulo 20 do livro do Apocalipse, versículos 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão.
ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então ele foi preso no poço do abismo, 1000 anos depois foi solto, continuou no seu trabalho de rebelião, e no versículo 10 então mostra o encerramento de suas atividades. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então quem ele encontrou lá vivinhos dentro do lago de fogo? A besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é o seu companheiro, ainda lá dentro do lago de fogo. 1000 anos depois, em números redondos, estavam os dois vivos, e o diabo foi lançado no mesmo lugar, e de dia e de noite atormentados para todo sempre. Conclusão, Mateus 25, 41, Jesus diz o que vai acontecer com os homens que recusam a mensagem do Evangelho. Marcos 16, 15 e 16, ele diz: ide pregar Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Qual é a condenação? Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí diz que esse lugar não foi preparado para o ser humano, para o diabo e seus anjos. Logo, quem recusar a mensagem do Evangelho vai para esse lugar. Então digo ao Lucas que não é verdade o aniquilamento.